Tiroteio de sexta-noite, armas com efeito sobre uma área, falando sobre as granadas. E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo, para a gente continuar essa parte de armas com efeito sobre uma área. Eu tenho uma explicação nova para vocês que eu não consegui dar no primeiro dia que eu falei sobre áreas de efeito armas com efeito em área, tá? Que foi o da espingarda. Eu não soube dizer como que funciona essa tabela direito, gente, mas eu acho que finalmente eu entendi. Eu ainda acho, não tenho certeza. Então vamos lá, como funciona as armas com efeito em área. Praticamente você vai acertar um canto e ela vai acertar toda a região assim que ela é próxima a ela. Uma espingarda, por exemplo, afeta num sinal tipo de um triângulo, por exemplo, com a ponta para você e a parte de trás do triângulo para a galera. Mas, por exemplo, hoje a gente vai falar da granada. Ela afeta uma área circular. Essa tabela que vocês estão vendo aqui, tabela para granadas, é usada para todas as armas com efeito sobre área. E você só usa ela quando você erra o seu alvo. Quando você acerta, você pega direto aqui no alvo. Tá vendo aqui na tabela que tem alvo? Se você acertou ele direto. Se você errou, você tem que jogar um D10. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Joguei um D10, caiu um 7. Então é ali que eu vou acertar a granada, perto do alvo. Ok, vou acertar do lado dele. Não. Você tem que jogar outro D10 para determinar a distância do alvo. Então, praticamente, algo que eu entendi é o seguinte. Beleza, eu caí no 7, nessa direção. E eu vou jogar um D10 para ver quão longe ela foi. Então, por exemplo, aqui, eu joguei de novo, caiu um 3. Então, significa 3 metros distantes do alvo, nessa parte ali, para aquele lado ali que está o 7, tá, gente? Algo que eu entendi é isso, porque tá muito difícil de entender isso, porque ele não fala se a gente calcula em metros ou não. Se você aí é narrador do Cyberpunk, coloca aí na descrição do vídeo, na descrição não, na descrição que coloco sou eu, no comentário, como é que funciona exatamente isso, se eu tô certo, se eu tô errado. Se eu tiver errado, eu vou fazer um vídeo, vou botar em cima dos vídeos de armas com efeito, embaixo do vídeo de arma com efeito na playlist de Cyberpunk, para que todo mundo tenha certeza qual é o certo, caso eu esteja fazendo errado. Então, por exemplo, se eu tirei 6 e foi 10 metros, ali eu vou naquela direção, tá, gente? Vamos lá, como que funciona em si as granadas? Existem diversos tipos: fragmentação, incêndio, atordoadoras, cegantes, sônica, de contusão e gás, ok? Existem todos esses tipos. Geralmente, elas têm um alcance de 5 a 10 metros, a sua área de efeito, ok? Então, normalmente ela vai explodir e pegar 5 metros ou 2 metros ao redor dela, ok? Granadas explosivas, elas podem ser detonadas por medida de temporizador, por um radiocontroles, fios ou detonadores remotos, tá? Todos os tipos de granadas estão disponíveis nas versões de mão ou propelida por fuzil. Então você dispara ela para longe. E ali, na página 99 do livro, você vai entender. Elas estarão lá descritas, ok? Quando você arremessa uma granada, ela pode ser jogada a 10 vezes o tipo corporal do seu personagem. Então, o seu personagem tem 10 de tipo corporal, ele vai jogar a granada a 100 metros, meu filho. Mas ele tem menos 10 para cada quilo extra após o primeiro quilo. E aí eu não entendi direito, galera. Eu não entendi direito o que ele tá falando. É o quilo da granada? Eu entendi que é isso, é o peso da granada. Mas real, eu não sei quantos quilos tem uma granada não, gente. Mas eu não sei se chega a muitos quilos não. Mas é 10 metros para cada quilogramas extras após o primeiro quilo. E isso eu não tenho certeza, mas deve ser o peso da granada, tá, gente? Se ela for disparada, por exemplo, se ela for de disparo com um fuzil, aí é um pouquinho mais longe. Ela pode alcançar 225 metros. Praticamente isso. O dano que ela dá, essas coisas, estão tudo no livro de Cyberpunk. Agora, se for uma de gás, ela tem uma coisa diferente, ok? Para usar a de gás, você primeiro tem que determinar o ponto de impacto, onde ela vai pegar. E todos os alvos que se encontram num raio de 3 metros, ou seja, um raio de 3 metros, galera, é só pesquisar como funciona raio aí de um círculo e você vai entender como funciona. Mas é ao redor dela, tá? O círculo. É 3 metros ao redor dela, são afetados imediatamente pelo gás. Então, vamos lá. Caiu ali num canto, todo mundo 3 metros ao redor dela é afetado pelo gás.
No próximo turno, depois que você joga a granada, você tem que jogar um D10 naquela tabelinha que eu mostrei no começo do vídeo, para ver para qual direção ela vai se mover, qual direção o ar está puxando ela, ok? E aí você vai, gira lá o teste, vê para onde ela vai e quantos metros ela se afasta. E aí todo mundo entre a primeira área e a segunda também é afetado, ok? Então ela passa, o vento puxa ela para essa parte e todo mundo no caminho vai sendo afetado até ela chegar na segunda área. Todas essas pessoas afetadas vão ter que fazer um teste de vitalidade, ok? Contra os efeitos do gás. E aí o que acontece? Quando você é afetado, ela pode tanto ser fatal quanto ela pode tentar fazer alguma coisa impactante para você, como por exemplo um gás lacrimejante. E aí todos os personagens afetados precisam jogar um teste de vitalidade. No terceiro turno, então no primeiro você jogou, ela pegou no canto. No segundo, a nuvem de gás se moveu. No terceiro turno, o gás se dispersa, ele some. Todas as pessoas que foram afetadas precisarão de um teste de vitalidade. E o gás ele pode tentar ser fatal ou pode ser um gás que tente te dar algum efeito problemático. Armaduras não proporcionam nenhuma redução contra gás, a não ser que você use algum tipo de filtro, máscara de gás e coisas do tipo. Então, sua armadura não vai tancar dano, que é o que o gás deu, tá, gente? Não vai tancar, a armadura não vai fazer nada, a armadura não conta nesse caso. Caso se obter um sucesso na sua jogada de vitalidade, o dano será reduzido pela metade. Ou, por exemplo, se for um efeito, o efeito também é reduzido na metade. Então, se for um efeito que diminui seu reflexo em 2, ele vai diminuir em 1. E o dano, se for, por exemplo, 4d6, você vai reduzir para 2d6. Corta tudo na metade. Esses são alguns gases, tá, gente? Doença, ali, ó, efeito, náusea, tal, doença lacrimejante, tal, tá tudo explicado aqui. Bom, é isso, galera. É isso que eu tenho que falar sobre granadas e gás. E aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.